Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Coritiba e Fluminense. Então, há tanta coisa para se falar desse jogo. Foi surpreendente até o último minuto, né? Nós temos um Coritiba começando muito bem, né? Tendo três grandes finalizações. O Fábio foi um goleiro excepcional hoje. O primeiro tempo foi quase todo do Fluminense. O Muralha tomou mais um frango. Isso é assim. Eu falo do Muralha no final, tá? Para não me perder aqui a respeito do que aconteceu com o jogo. Então, o Ganso foi o grande nome do primeiro tempo, fazendo dois gols. Quando o Fluminense fez o gol, o Curitiba se desestabilizou. O que eu percebi foi que, pela formação do Curitiba, eles tinham que fazer as jogadas pelas laterais e no início se percebeu ali essas jogadas, né, na tentativa de se fazer o gol, depois do gol do Ganso, o Coritiba deu uma caída e começou a jogar pelo meio, afunilando, facilitando ali a defesa do Fluminense. O Fluminense acabou tendo poucas finalizações, mas foi bastante eficiente, né? O Ganso fazendo um gol de fora da área e outro de cabeça. E o Curitiba perdeu o primeiro tempo. Mas a impressão que dava é que aquele primeiro tempo era um jogo e o segundo tempo era outro completamente diferente. Porque o Curitiba fez ali as mudanças que normalmente o Mourinho costuma fazer, botou o Robinho em campo, o Gamalho ele tinha ficado como reserva e acabou entrando. E no primeiro minuto já houve um pênalti a favor do Curitiba e o zagueiro lá, o rapaz que fez o pênalti, acabou sendo expulso. E com isso, o Curitiba dominou as ações no segundo tempo, não deu praticamente nenhuma chance ao Fluminense. É, acabou chegando o Curitiba, feitou o seu segundo gol aos 15 minutos, então havia 30 minutos ainda para o Curitiba virar o jogo. E quando você está vendo o jogo assim, você fica pensando, puxa, o Curitiba está jogando muito, né? O Curitiba tem que virar esse jogo, ele precisa vencer porque é inacreditável a quantidade de gols perdidos, né, do Curitiba e em alguns casos méritos excepcionais do goleiro Fábio, né? Que foi um gigante hoje. Ele foi tão gigante assim, poderia dizer como o goleiro do Santos foi lá naquela vitória de 1-0 do Curitiba. Então, hoje, o segundo tempo do Curitiba era para o Curitiba ter goleado. Mas, por essas coisas do futebol, por competência do Fábio e às vezes incompetência dos atacantes, não conseguiu. E ali, ao final, dos 40 minutos para o final, houve um lance assim de lá e cá, sabe? O Caio Paulista entrou ali no Fluminense, deu uma equilibrada no jogo, o Marcão percebendo isso, porque o Fluminense com 10 jogadores não tinha muito o que fazer, né? Então ele espetou lá o Caio Paulista no ataque, e isso deu uma segurada na defesa do Curitiba, começou a haver mais lances e tal de ataque do Fluminense, e o Fluminense acabou tendo oportunidades, por incrível que pareça, de ganhar o jogo. Mas acabou não acontecendo, né? O Fluminense não conseguiu, e perto dos 50 minutos, o Léo Gamalho consegue fazer o terceiro gol, dando a vitória para o Curitiba. Aqueles jogos emocionantes que a cada resultado você teria que contar uma história desse jogo, né? Ah, foi por isso, foi por aquilo, porque se o Curitiba perde, o pessoal vai falar, ah não, é falha do Muralha. Se o Curitiba vence, poxa, méritos do Mourinho, né, que fez a troca do jogador. Se o Curitiba empata, aí fica aquela situação. Foi um jogo equilibrado? Não foi. Não foi. Eu tenho que dizer para vocês que não foi, porque no primeiro tempo o Fluminense teve lá os seus momentos, mas ele não dominou o primeiro tempo. Ele teve lá duas ou três oportunidades, acabou fazendo dois gols e o Curitiba estava em cima. Mas o que estava acontecendo? Esse esparçamento ali dos jogadores, quer dizer, o time não estava compacto e não estava fazendo aquelas jogadas de linha de fundo que normalmente se faz quando você está jogando no 4-3-3, né? Então, o que o Mourinho fez? Ele pegou, trocou ali os jogadores e eu imagino, né, que ele tenha dito assim, gente, vocês estão jogando bem, só que tem que compactar o time. Então, o time compactado, a partir dali, o Curitiba não errou mais passe. E o Fluminense não conseguiu mais pegar na bola. Tem também essa situação de um dos jogadores do Fluminense ter sido expulso, e é claro, isso dá uma certa vantagem,
mas tem muitos times que com um jogador a mais não conseguem fazer o que o Curitiba fez hoje. E o Curitiba, também aí por já estar há muito tempo junto, pelo Morínigo já ser um técnico de mais de um ano e tal, já conhece os jogadores, ele tem o seu esquema de jogo, ele sabe exatamente como fazer. Tá jogando no seu campo, tá com a sua torcida, né? E não só por isso, porque na semana passada o Curitiba jogou contra o Atlético Mineiro e o domínio foi da mesma forma, quer dizer, conseguiu fazer 2-2 e poderia ter virado aquele jogo e ter ganho aquele jogo. E agora, esse segundo tempo do Curitiba foi um segundo tempo primoroso, né? O Léo Gamalho, ele é um cara interessantíssimo, porque assim, você pensa, pô, ele não é o cara do drible, ele não é o cara, né, do lançamento, ele não é o cara da cobrança de falta, ele é o artilheiro. Então, assim, no que se trata, no que se refere a fazer gol, é com ele mesmo. Ele foi bater o pênalti, olhou para um lado, bateu no outro, o Fábio não pegou. O Fábio é um goleiro experientíssimo, perto dos 40 anos, não sei se tem mais ou tem menos, não conseguiu pegar. E aí, no final do jogo, né, ali o pessoal brigando ali, o Fábio tinha acabado de fazer uma defesa sensacional, maravilhosa, de fazer uma estátua pro cara lá nas Laranjeiras. Aí o jogo continua e tal, e o Léo Gamalho ali consegue fazer o gol aos 50 minutos. Então isso é coisa de artilheiro. E o time precisa de um artilheiro, né? O Léo Gamalho é o ídolo hoje da torcida do Curitiba, porque sem ele não teria havido essa vitória e, por assim dizer, ele está, mesmo que com uma idade um pouco mais avançada, meio que estreando na primeira divisão, né? Porque ele tinha sido naturalizado sempre pelos gols na segunda. E eu acho que esse ano ele vai, por incrível que pareça, de repente ser o jogador revelação aí da primeira divisão, em que pese a sua idade já avançada. Então, com isso, é, méritos para o Gustavo Mourinho, que conhece o seu elenco, conhece o seu plantel, sabe como posicionar os jogadores. O Fluminense, o Marcão, ele também conhece os jogadores, né? Ele sempre foi ali auxiliar técnico, ele soube ali um pouco como posicionar os jogadores, mas ele não tinha muito o que fazer. Com um jogador a menos, né? Você tem que recuar, você não pode ficar atacando, porque sempre vai surgir um buraco ali, outro na defesa. Percebeu-se ali com o Fluminense, perto ali do final do jogo, ali pelos 30 minutos, que eles não conseguiam sair de trás. Porque o Fábio passava a bola ali para os zagueiros acabavam perdendo, porque o Curitiba estava em cima, na marcação, assim, para tentar fazer o gol que eles queriam, né, porque queriam essa vitória. E acho até que ali pelos 49 o pessoal já estava meio conformado, a própria torcida já estava achando que os jogadores eram heróis e tal, mas acabou saindo aquele gol que, né, foi maravilhoso aí para a torcida do Curitiba. E do lado do Fluminense, em que pese, né, ter perdido o jogo, puxa vida, né? O que esse Fábio fez, cara, eu acho assim que vai entrar no hall de melhores goleiros ali que passaram pelo Fluminense. E o Fábio entrou esse ano, certo? Mas ele tem uma capacidade que é impressionante. Mas tem alguma coisa aí para melhorar no Fluminense. O Fernando Diniz está chegando aí, eu acho que com o Fernando Diniz ele vai conseguir aí achar um jeito de fazer o Fluminense jogar alguma coisa. Aí voltando ali para o primeiro tempo, o que faltou no Curitiba para ser melhor que o Fluminense no primeiro tempo foi ter marcado o Ganso. Porque o Ganso é uma das grandes decepções aí do futebol nacional, pelo menos para mim, tá? Não, eu sei que não sou unanimidade nisso, mas o Fluminense não, o Paulo Henrique Ganso, ele era um cara que era para estar no mesmo patamar do Neymar. Até alguns diziam que o Paulo Henrique Ganso era melhor que o Neymar. Então o que aconteceu que ele não conseguiu estourar? Ele mesmo fala que pode ser que ele teve muitas contusões e tal, mas ele não foi para a Europa, ele não conseguiu se firmar na seleção brasileira, mas ele é um grande jogador. Então, quando tem Paulo Henrique Ganso do outro lado, você tem que botar alguém para marcar o cara. E ele jogou muito livre ali no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Curitiba tem muita posse de bola, então não houve assim a possibilidade do Paulo Henrique Ganso brilhar. Então, falei que ia falar do Muralha no final. Muralha é o seguinte, ele é um bom goleiro, mas ele não é um grande goleiro. Ele não é um excelente goleiro. Ele é um bom goleiro. E ele comete falhas. Só que assim, quando um goleiro falha, acontece o gol. Quando o atacante falha, não acontece nada.
Quando um zagueiro falha e ocorre o gol, às vezes alguém fala assim, foi por falha do zagueiro. Mas é um conjunto, gente. É um conjunto. Quando um falha, o time falha. O Coritiba foi lá, se recuperou, venceu por 3-2 e essa falha do Muralha vai ficar amenizada. Mas um goleiro que está aí num time de primeira divisão, num time histórico como o Coritiba, ele tem que ser um pouco mais cuidadoso. Falhar no Curitiba é um problema. E o Muralha ele já vem com alguns históricos aí. No Flamengo, por exemplo, ele, né, foi muito contestado, acabou se recuperando no Curitiba. Foi o goleiro ali do Campeonato Paranaense, né? E cometeu também uma falha lá no Campeonato Paranaense. Mas assim, se você for colocar, pesar na balança, as falhas do Muralha são muito menores do que é, os seus acertos, certo? Tanto que foi considerado o melhor jogador ali do campeonato, né? O melhor goleiro do campeonato. Então, quando você pega e critica o Muralha, você tem que pensar assim, pô, os jogadores têm falhas individuais, o goleiro também. O único problema é que quando o goleiro falha, sai o gol, né? Isso é uma situação. Aí a torcida começa a pegar no pé do cara, mas caramba, não tem ninguém, cara. Você vai tirar o Muralha e vai botar quem? Não dá mais para contratar, tem que esperar aí a janela de julho. Então tem que dar apoio pro cara, bicho. Dá apoio pro Muralha, porque o Muralha é o goleiro do Curitiba. Se ele ficar sem confiança, o Curitiba vai ter problemas. E, sabe, tem outros jogadores. E, pô, falhou, tem que buscar, cara. Tem que buscar, porque assim, como diria lá o Gilmar de Santos Neves, né, o goleiro ali dos anos 50, 60, às vezes ele falhava, o atacante ia pegar no pé dele e falava assim, vai fazer gol lá na frente, já não perde. Porque é assim mesmo, né? O atacante falha, não tem problema. O goleiro falha, é problema. Então, falhou, bola para frente, né? É um time, cara. É um time, um falha, todo mundo falha. Não tem essa história de fulano é culpado, ou ciclano é culpado ou ciclano é herói. Assim como o Léo Gamalho, quando fez o gol ali, alguém pode considerar ele herói, mas é a equipe. A equipe que fez a jogada para chegar nele e culminar no gol. Ele é o cara do último toque. Tem que saber dar o último toque? Tem que saber. Mas se não tem a jogada, cara, não tem o que fazer. Não é? É o que eu venho falando aí do Atlético, né? O que está acontecendo, os caras não têm competência para fazer gol. Um time tem um Léo Gamalho, né? De repente pode ganhar jogo por causa disso. Se você não tem, fica mais complicado. Aí, desculpa me estender aí pelo vídeo, mas é que tinha muita coisa realmente para falar. Acho que até que esqueci de falar alguma coisa aí. Mas o Curitiba foi um grande time de futebol. É sim um time de primeira divisão. É, sei lá, vou chutar aqui. Não vai lutar contra o rebaixamento. Vai brigar aí por posições altas no Campeonato Brasileiro. Provavelmente ali vai brigar com a Libertadores. No mínimo, uma Sul-Americana. Não vai brigar contra o rebaixamento. É um grande time, está lutando com todo mundo aí de igual para igual, a não ser que ocorra uma grande catástrofe, o Curitiba vai fazer um grande papel, vai continuar na primeira divisão e vai representar muito bem o nosso estado aí no Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, não concordou com alguma coisa, escreva aí para que a gente possa debater a respeito. O Atlético vai jogar aí na terça-feira contra o The Strongest. Vou falar também a respeito da atuação do Atlético lá com o The Strongest. E vou continuar aí falando da dupla Atletiba aí no Campeonato Brasileiro. E sempre lembrando, importante lembrar, ao final do ano vou falar da Copa do Mundo, todas as seleções, se possível, de todos os jogos, e vou comentar a respeito de tudo isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.